Olá, o baú dessa semana vai ser um pouco diferente. Vai ser, sobretudo, uma homenagem ao tetracampeonato conquistado pelo Fluminense no domingo passado. Para isso, nós trouxemos aqui 4 jogadores. 2 deles, na realidade, ex-jogadores. Um representante de 70, o Lula, ponta esquerda. Um representante de 84 do Ilho, zagueiro. E 2 representantes do Fluminense atual, o Anderson, zagueiro, e o Ricardo Berna, goleiro. 4 jogadores que vão tentar passar para vocês uma ideia do que foi esse tetra conquistado pelo Fluminense recentemente. Eu vou começar pelos mais novos. Ricardo, o que eu queria saber de você, antes de tudo, é como é que você conseguiu carregar o Abel nas costas sozinho? No momento ali eu nem pensei nisso, né? Na questão do peso, nada. Depois ele falou 110, vou confessar, acho que é um pouco mais, hein? Ele mentiu o peso ali. Mas acho que ficou marcado ali pela euforia, né? Acho que no momento ali você nem pensa muito no que está fazendo, você quer extravasar, extrapolar aquela ansiedade que a gente vinha passando, né? Esperando por aquele momento. Anderson, é verdade que vocês só souberam do resultado do Atlético Mineiro cerca de, 5, 8, 10 minutos depois? Não, na verdade eu estava sabendo já em tempo real. Já? Como eu estava assistindo já com meu filho em casa. Ah, tá. Com a minha esposa por conta da minha lesão, né? Então eu estava assistindo em casa, então eu já comemorei primeiro que eles. Ah, sim. Eu já comecei a gritar, pular primeiro que eles, porque eu vi que eles deram um tempo, né? Esperando, né? Por questão até de respeito também. Houve uma comemoração tímida, né? Que você quer dizer? Isso mesmo. Já sabiam mais que esperando ali só um pouquinho para eles saírem correndo ali, mas eu em casa já estava, né, agradecendo a Deus já, porque a emoção foi muito grande. Imagino eles que estavam lá dentro de campo. Pois é, como é que é comemorar um título desse longe da galera? Pô, é longe diferente. dos seus companheiros e longe da torcida, né? Verdade. Falar que foi uma emoção muito diferente, mas eu acho que o sentido da questão da felicidade, acho que foi a mesma, porque eu também sei do quanto, né, o grupo trabalhou por esse objetivo, como é que foi o ano, né, bastante trabalho, todo mundo, né, dando o seu melhor. Então acho que foi uma emoção diferente que eu vivi junto com a minha família, mas acho que a emoção foi, se botar acho que na ponta do lápis, vou dizer que foi a mesma. Duílio, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês acham... É muito difícil a gente comparar futebol de épocas distintas. Pelo menos eu considero. Vocês acham que há alguma semelhança com o título de 84, de 70 e o de 2012? Ou de 2010 e 2012, já que o Berna ganhou os dois? Olha, as semelhanças são pequenas. Eu acho que a vontade de ser campeão é que sugere uma semelhança. Porque as equipes são formadas para ganharem títulos. E quando você forma uma equipe com os valores que hoje tem no futebol, e se você não ganhar, você é cobrado. Então, naquela época, você era uma incógnita. Será que vai dar certo ou não? E dava certo, deu certo, porque eu falo de 84 que era um bando de desconhecidos e se tornou naquilo que hoje todo o tricolor sabe de cor, aquela equipe. E de 70, até brinquei com o Lula, que ele fazia parte do meu time de botão. Então, hoje a gente vê jogadores como o Ricardo, como o Anderson, fazendo parte do clube que você defendeu, da maneira que eles fazem, com o mesmo carinho que a gente fazia naquela época. Então a gente vê que o Fluminense não mudou. Apesar de passarem N jogadores por lá, o Fluminense não muda. O Fluminense continua sendo o Fluminense. Só o carinho que os jogadores que estão no momento lá é que transmitem isso de dentro para fora, para que a gente, que já passou por lá, possa dizer, olha, eles fazem igualzinho aquilo que a gente fazia com muito amor. Lula, porque sabe o que acontece? As pessoas dizem, eu que assisti o futebol da tua época, né? Eu estou um pouquinho abaixo de você. Estou regulando com o Duílio. Mas estou com 57, para ficar esclarecido.
Eu, que acompanhei o futebol da tua época, e acompanhei muito o time de 70, porque meu pai era tricolor e eu ia a todos os jogos com ele, pelo menos aqui no Rio. A gente sempre ouve dizer que o futebol dos anos 70, 60 era muito mais lento, que os jogadores tinham muito mais espaço. Até onde isso é verdade, até onde isso é mentira? Até 70 era um pouco mais lento, mas eu, por exemplo, não. Eu fazia 100 metros em 11 segundos. Tem poucos jogadores até hoje que não fazem isso. Né? O problema era da rapidez que eu vim do futsal. Até por causa da tua posição, né? Eu vim do futsal, então eu driblava bem em velocidade, era muito rápido e batia muito forte na bola. Então eu perdia numa partida 3 quilos, 3,5 kg. Né? Tanto que depois do jogo, no outro dia eu não treinava para recuperar o peso que eu perdia. Mas a maioria, só vendo no meio de campo, era jogadores mais lentos. Entendeu? Era mais lento. Mas eu sempre joguei com 2 pontos, era eu e o Cafurinha, que era muito rápido, eu e o Valdomiro no Inter. Né? Então sempre peguei jogadores rápidos. Mas a diferença ainda tem um pouco de diferença, que hoje a preparação física está muito acima do que era antes. Entendeu? Então eu acho que tem essa diferença. Vocês, na visão de vocês, que tem pouca oportunidade, infelizmente, de acompanhar o futebol do passado, porque o que ficou registrado disso é muito pouco. Né? Às vezes a gente tem a oportunidade de ver um videotape, mas o que ficou registrado na realidade foi muito pouco. Vocês acham que o futebol de hoje caiu um pouco tecnicamente em relação ao futebol daquela época, mesmo que vocês não tenham visto o futebol daquela época, pelo que vocês ouvem falar, ou por vocês terem a experiência de serem profissionais hoje? Eu acho que na minha visão, né, como eu não tive muita oportunidade de acompanhar, né, os tempos passados, mas eu acho que a evolução que teve foi na parte física. Não que a parte técnica tenha caído, não, que hoje a gente tem todos os talentos que a gente tinha no passado, a gente tem também hoje. Então, acho que o que evoluiu mesmo foi questão da parte física, né? Questão de os clubes se prepararem mais, né? Dos atletas se prepararem mais, porque hoje, no jogo, como o Lula falou que ele perdia 3 quilos, né, por jogo, hoje a maioria dos atletas estão nessa base também, até os goleiros também, né, estão nessa base também. Então, acho que o que evoluiu muito foi essa parte física, o futebol, né? Então, acho que a parte tática, acho que está no mesmo nível, né? No passado a gente teve muitos craques, né? A gente tem que ressaltar isso também, mas hoje também a gente tem muitos craques. Mas acho que evoluiu, na minha opinião mesmo, foi a parte física. Eu acho, Ricardo, na minha opinião, é que há um detalhe no futebol como um todo, desde que ele começou a ser praticado no Brasil, lá vão mais de 100 anos, é que no final das contas, o grande craque, ele sempre acaba decidindo. E foi o que acabou de acontecer com o Fluminense, com o Fred, que foi um jogador absolutamente fundamental nessa conquista. Não é isso? O craque, ele ganha esse rótulo justamente por essa qualidade em poder definir partidas, né? Porque principalmente o atacante, né? Que complica a tua vida. Né? Usar ali da sua individualidade, né? Para se livrar de um adversário, criar uma situação e com o passe perfeito deixar o companheiro numa condição privilegiada para fazer o gol. Você mencionou o Fred, eu sou suspeito de falar dele, a gente já convive junto há muito tempo, acompanhei todas as mudanças que aconteceram no clube depois da chegada dele e a liderança positiva que ele tem dentro do elenco, então eu sou até suspeito para falar dele. Tá? Ele vem provando aí com as atitudes dele, tudo que ele merece, né? E está recebendo agora aí dentro do futebol. Agora, esse contexto todo do passado, do presente, acho que cada um viveu o seu momento e naquela época os recursos eram bem limitados, então tirava-se leite de pedra, posso dizer assim, o talento era nato, então tem que se valorizar isso. Hoje em dia as coisas já são mais mastigadas, esmiuçadas, evoluiu-se bastante na parte física, o que diminui bastante o espaço, faz com que o jogador tenha que ter mais velocidade de raciocínio também, então existe uma exigência maior também. Acho que não há comparação. Acho que tem que se respeitar o que foi feito lá atrás, assim como se deve respeitar o que é feito hoje. E os talentos vão sempre se destacar ali dentro daquele contexto. E o que interessa no futebol, isso acho que jamais o futebol vai perder, é a paixão que o torcedor tem pelo seu clube. Eu gostaria que vocês, se vocês pudessem, contassem cada um de vocês uma história curiosa sobre os títulos
que vocês ganharam no Fluminense, evidentemente, os títulos brasileiros, né? O de 70, o de 84, o de 2010 e o de 2012. Vocês conseguem se lembrar assim, de alguma história que seja curiosa? Pode ser de dentro ou de fora do campo. Olha, a gente tem muitas histórias, assim, lembrar assim de uma hora para outra assim é muito complicado, mas nós tínhamos um grupo muito unido, né? Porque normalmente quando se ganha, todo mundo diz que o grupo é unido. Quando se perde, nunca há o grupo unido. O grupo nunca foi unido, tem sempre um problema. Mas nós tínhamos um bom grupo, um grupo um grupo que tinha os seus grupos. Tinha o grupo dos mais novos, tinha o grupo dos mais velhos, tinha os grupos dos mais sossegados, os grupos dos que gostavam de fazer mais farra, mas no fundo era um grupo só. E nós brincávamos muito, e os jogadores muito, naquela época se fazia massagem para depois de um jogo, não tinha aquela recuperação ativa. Quer dizer, hoje mudou muito o futebol daquele tempo para cá, e o Edir, que era um massagista, tinha uma Brasília meio amarela, cor de laranja, assim, uma coisa meio esquisita. E ele, na hora que ele começava a dar massagem, o pessoal roubava a chave do Edir, pegava a Brasília, e dentro do campo das Laranjeiras, que hoje, para nós, é um tapete, porque se eles pegassem aquela época que só tinha cabelo, é que nem um carequinha, só tinha cabelo nas laterais, só tinha grama nas laterais, no meio era toda aquela coisa de barro, assim. E hoje nós não temos, hoje tem os tênis, né? Tem o tênis para você correr na grama, para você correr no asfalto. Hoje nós só tinha aquele tênis de sola chapada, então a gente não treinava de chuteira, a gente só jogava de chuteira. E o pessoal roubava a chave do carro do Edir, botava o carro do Edir dentro do gol e saía vibrando com o Edir no colo até o gol, para ele poder tirar o carro lá de dentro. Então são detalhes, né, que faziam com que animasse a casa. Mas tem muitas outras histórias que a gente tem que contar só em off para não prejudicar os artistas. Claro. É só para lembrar para vocês, isso é um detalhe interessante, que no começo dos anos 80, o Fluminense chegou a abrigar um circo no campo das Laranjeiras. Um circo. Palhaço, trapezista, um circo. E aí, Lula, alguma história assim que... Muitas histórias, não dá para contar essas histórias. Tá vendo? O papo é sempre o mesmo. Não dá para contar muitas dessas histórias, mas no nosso time, todos os times que eu participei, que fui campeão, esse lance tem que contar, porque sempre o grupo era unido. Se não tivesse essa união aí, esse grupo, todo mundo pensando só na vitória, não ia conseguir nada. Nós, em 68, disputando o Campeonato Carioca, e o time era o mesmo. Jogamos, quase caímos para a segunda divisão. O mesmo time, depois que chegou só o Félix só. O mesmo time com o Tele conseguiu unir o grupo, fora também, principalmente fora das 4 linhas, que é o principal. Ter uma base, uma diretoria que some com você também, com o grupo. Então teve essa união, aí nós ganhamos o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, o Campeonato 70, o mesmo grupo ganhamos 6 títulos em 3 anos. Por quê? Porque tinha uma base atrás muito boa e tinha um grupo muito unido. Então, você já estava na Taça Guanabara de 66, você já participou dela. Né? 66, eu ganhei 3 Taça Guanabara, 3 Carioca e o brasileiro, tudo com o mesmo time. 66, 69, 71, Taça Guanabara, Campeonato Carioca 69, 71, 73 e o Campeonato 70 brasileiro. 70, tá certo? E sempre que eu digo, que o Willi falou, o que vale mais é a união. O grupo, quando é unido e tem uma boa estrutura, as pessoas dando suporte atrás, você consegue alguma coisa. A mesma coisa foi no Inter, né? O Inter é um clube até hoje bom de trabalhar, porque dão todo o apoio à comissão técnica, aos jogadores. Infraestrutura, né? Isso aí. Se não tiver, não chega lá. E principalmente ter o quê? Os jogadores, que é o principal. Não, sim, claro. Ter reserva à altura. Se não tiver, não adianta. É o que acontece nesse grupo atual do Fluminense. Vocês têm alguma história desse campeonato de 12? A exceção do avião que andou balançando aí na volta? Você estava fora dessa. Tive... Quando eu fiquei sabendo disso aí, né? Eu fiquei, legal. Tava em casa, foi bom ter comemorado daqui. A gente tem muitas histórias, né? Como você vê, o futebol... Muitas que não podem ser contadas também. O futebol nesse contexto aí não muda. Pode ser, né? Décadas atrás, o futebol nessa questão não muda. Mas teve uns fatos engraçados, né? Que a gente leva assim. Teve uma viagem que a gente foi... Agora eu não me lembro se foi da Libertadores, não, foi do Campeonato Brasileiro, que teve também uns probleminhas no voo, uma turbulênciazinha, e o Digão, né, um amigo nosso, deu um grito meio
Meio estranho, né? É meio revelador. Então, ficou essa questão aí depois a gente ficar brincando com ele, né? Pô, Digão, que grito foi aquele lá? Né? E não, pô, foi o grito de macho, pô. A gente brincando com ele, mas o Digão é excelente pessoa, um amigão nosso aí, mas foi uma das Deus que eu lembro aí que foi bastante engraçada, que durou por bastante tempo a brincadeira. Porque ninguém tem medo de avião até o momento que o avião entra num período de turbulência, né? Aí todo mundo se revela, né? Verdade. Aí... eu já vivi isso. Já foi um ponto. Qual a importância que vocês dois consideram desse título? Quer dizer, a partir de agora, vocês entraram... O Berna já tinha ganho o campeonato em 10, mas você agora ganhou de 12, ele já tem 2. Aliás, você tem 3 campeonatos nacionais pelo Fluminense, né? A Copa do Brasil 2007, os 2 campeonatos brasileiros 10 e 12, né? São 3 campeonatos nacionais, né? Como se diz. Vocês entraram definitivamente para a história do clube, sem dúvida alguma, né? Até onde vai a importância disso na cabeça de vocês? Daqui a 20 anos vocês vão estar lembrando disso, daqui a 30 anos. Aí, ó. O maior objetivo, acho que hoje do jogador, né, você poder chegar assim como está aqui, né, o Lula, do Olimpo, você poder, né, ser lembrado, né, pela nação tricolor, de que você foi um vencedor. Acho que isso aí não tem preço, né, de você poder falar para o seu filho depois, né, ter orgulho de você, que você conquistou algo, né, que muitas pessoas não conseguiram. Acho que isso aí não tem, né, não tem preço para ninguém. Acho que a questão de você ser vencedor no clube é isso, mesmo. É a história que todo mundo busca, é de você ser vencedor para você ser valorizado na sua profissão. Então eu estou muito feliz por ter essa conquista aí na minha carreira, que eu sei que para mim, como um tricolor, a minha família toda, né, toda tricolor vai ter um peso muito grande também, vai ter um peso muito maior aí. Então eu tô feliz aí, realizado por ter realizado esse sonho no Fluminense, no meu time de coração. Se eu tivesse conquistado em outros clubes ia ser bom, mas aqui no Fluminense teve um gosto especial. Essa é uma história curiosa que o torcedor pergunta muito sempre sobre isso, né? O fato do jogador, a partir do momento em que ele se torna profissional, ele se torna torcedor daquele time do qual ele joga. Mas muitos acabam tendo uma eterna afinidade com um determinado clube em que eles jogaram. Me parece que é o caso de vocês, né? Eu me lembro que participei uma vez de um programa na TV educativa contigo, até uns 4 anos, 3 anos. Você disse que teu pai era corintiano, não é isso? Mas ele passou a torcer para você a partir do momento que você virou goleiro do Fluminense. Não há dúvida. Como é que vocês, a partir do momento... Como é que se dá essa afinidade eterna com um determinado clube do qual vocês jogaram? Olha, isso depende daquilo que você faz dentro do clube. Eu fui criado dentro do Curitiba. Eu comecei... Seu pai, para quem não sabe, o pai do Duílio foi um dos grandes jogadores da história do Curitiba. Do Curitiba, meu pai foi o maior artilheiro do Paraná, foi artilheiro do Curitiba. Então, o pai é artilheiro e o filho vai ser zagueiro. Né? Igual o Pelé, né? O filho virou goleiro. Era porque eu tentei ser centroavante, mas não deu. Fazer o quê? Era mais fácil jogar de zagueiro naquela época. Então, as qualidades que você tinha eram para ser zagueiro. E você se identifica com o clube que você nasceu. Só que você, naquela época, como você assim, no mercado negro, né, da bola, você era vendido. Hoje você é negociado, é diferente, né? Então, mudou até a nomenclatura da situação. E quando você chega num clube onde você se identifica com tudo o que o clube faz, e você passa e deixa alguma coisa de bom naquele clube, você parece que tem um carinho maior. Eu tenho um carinho muito grande pelo Fluminense, como eu tenho um carinho muito grande também pelo América, que me trouxe ao Rio de Janeiro. Eu saí do América porque me mandaram embora. Foi quando eu fui para o Fluminense. E ali, sabe, você se entrega. E hoje a gente se identifica. Teve até num jogo de Master, nós estávamos nos arrumando, teve um jogador que colocou a camisa e falou assim: pronto, agora a brincadeira acabou. Agora que a gente colocou essa camisa aqui, agora é a sério. Isso aqui não é brinquedo botar essa camisa. E aí o olho dele encheu d'água. Então a gente se identifica com o clube que, sabe, parece que é um sentimento que às vezes é muito difícil de explicar.
Eu cheguei no Fluminense em 1965, em janeiro de 65. Eu pesava 51 quilos, eu vim de futsal, olha, 51 quilos. Então o Fluminense, em um mês, eu aumentei 10 quilos. Eu vim de futsal, era muito leve, e o Fluminense sempre cuidou de mim. Porque eu vim de uma família muito pobre, o Fluminense que me deu toda a assistência, e dali eu passei a jogar como profissional. Eu vim de futsal, já direto profissional, nunca joguei em junho. Então eu praticamente joguei ali 9 anos e 6 meses. 9 anos e 6 meses no Fluminense. Arredonda para 10 anos. 10 anos no Fluminense. E ali eu comecei, onde me deram todo o apoio, me deram toda a assistência, tudo. Eu devo muito ao Fluminense. Mas também fui por onde e ganhei vários títulos para o clube. Então eu sou tricolor, meus filhos são tricolores, meus netos, todos são tricolores. Quando o Fluminense ganhou, só vejo o grito, mora do lado, só vejo o grito, porque a televisão lá, eles gritam primeiro, né? Depois que lá em casa que toca. É a história do delay, né? É isso. Aí quando eu grito, eu já sei que é gol do Fluminense. São todos fanáticos, loucos pelo clube. Então eu só devo muito ao clube, ao Fluminense. Eu só tenho que agradecer o tempo que eu joguei nele. Eu tenho uma história que eu gostaria de contar para vocês. A minha avó paterna morava na rua Álvaro Chaves, ao lado na rua Pinheiro Machado. O prédio dela está lá, é só atravessar a rua Álvaro Chaves, você está dentro do Fluminense. Meu pai era fluminense, praticamente criado ali, e ele me levava para lá. Eu comecei a ver futebol dentro do Fluminense. Eu já contei essa história antes, mas é só para contar para vocês, né? Eu peguei aquele time de Castilho, Jair Marinho, Pinheiro, Altair, Clóvis, Edmilson, Paulinho, Valdo, Escurinho. Faz tempo isso, hein? Então, por aí vocês podem ter a ideia de como é que eu sou velho. Mas... curiosamente, isso são coisas da vida e do próprio futebol. Eu não me tornei torcedor do Fluminense, eu tinha tudo para isso. Mas acabei, de alguma forma, tendo uma afinidade com o Fluminense em função disso, né? Eu acho que o que existe de pior no futebol de hoje, e isso tem se acentuado bastante nos últimos tempos, é o torcedor não reconhecer o título do adversário. Toda vez que o adversário ganha um título, porque o juiz roubou, porque teve jogada de bastidores, porque o jogador tal se vendeu, porque teve isso, porque teve aquilo. Isso é horrível, gente, é horrível. E eu, graças a Deus, tenho a consciência de poder reconhecer o título dos meus adversários, né? E é o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. Nesse período desse campeonato, exatamente de 2012, em dado momento, começou um bafafá muito grande, por isso que eu disse isso, começou um bafafá muito grande dos adversários, ou pelo menos daqueles que perseguiam o Fluminense na liderança, né, de ficarem acusando, principalmente os árbitros, de estarem favorecendo o Fluminense. Até onde vai a revolta do jogador com isso? Porque os árbitros erram e acertam também de uma maneira generalizada, né? Eu escrevi no jornal de hoje o seguinte: eu acho que se as pessoas passam a achar que o futebol profissional é uma grande fábrica de resultados, então as pessoas parem de acompanhar o futebol profissional e vão ao cinema, que vão fazer mais negócio. Não é isso? Como é que vocês entenderam isso? Primeiramente, não posso deixar de louvar a forma como você colocou a sua opinião, né, que eu acho que é bastante considerável. E dividindo um pouco desse sentimento naquele momento em que começou-se essa manifestação, não preciso falar nada. Acho que o Deco, na saída do campo, após aquela partida contra o Atlético em BH, ele resumiu tudo. Você se lembra exatamente o que ele disse? Que nós íamos ser campeões. Ele falou alguma coisa, depois que na verdade no final nós iríamos ser campeões. Acho que aquilo demonstrava a confiança que ele tinha no trabalho que vinha sendo realizado, o sofrimento no dia a dia de trabalho que como você mesmo falou, acaba sendo depreciado nesse momento com acusações como essa. São suspeitas que são levantadas que acaba depreciando não só o valor daqueles trabalhadores que estão ali buscando uma conquista, mas também desrespeitando instituições organizadas que vêm procurando se aprimorar, se organizar cada vez mais. A profissão do árbitro de futebol já esteve muito mais marginalizada do que está hoje, mas ainda precisa se dar uma atenção ainda maior
né? Porque são pessoas de extrema importância para o espetáculo, que é a partida de futebol e que movimenta não só milhões em cifras, mas também mexe com a vida de milhares de pessoas, gera muitos empregos. Então é uma coisa muito séria e precisa se ter muita responsabilidade, mesmo por parte daqueles que pagam ingresso para assistir a partida, quando for se posicionar politicamente em relação a uma situação como essa. É verdade, porque muito pouca gente sabe que o futebol movimenta, mais ou menos, direta ou indiretamente, principalmente nos dias de rodada, principalmente nos fins de semana, pouca gente sabe disso. O futebol movimenta, mais ou menos, direto ou indiretamente, 18% da população brasileira. Se vocês não sabiam disso, ficaram sabendo agora. Desde o sujeito que faz a empadinha na cozinha da casa dele para vender na arquibancada, até o centroavante que faz gol ou o goleiro que defende aquela bola impossível, né? Ou seja, a partir do momento, por exemplo, em que o sujeito sai de casa para ir a um estádio de futebol, ele já está movimentando a economia, porque ele vai gastar dinheiro no combustível do carro dele, né? Que vai manter um frentista empregado, enfim. Que se a gente for levar tudo isso em conta, é uma quantidade de gente muito grande que está em jogo nessa parada do futebol. Por isso que ele é importante. Agora, para a gente começar a encerrar, eu queria falar com vocês dois do futuro e com vocês dois um pouco do passado sobre o mesmo tema. Acho que no estágio atual que o Fluminense chegou, existem grandes possibilidades do Fluminense conquistar a Libertadores do ano que vem. Alguns clubes viveram um estágio parecido, recentemente, viveram um estágio parecido com esse que o Fluminense alcançou agora e fracassaram na Libertadores, né? O Corinthians passou anos perseguindo a Libertadores e conseguiu alcançar. Vocês acham que agora chegou a vez do Fluminense? Acho que vocês aprenderam, enfim, a disputar essa competição que eu chamo de maldita e gloriosa ao mesmo tempo? Bom, acho que cada ano que passa no futebol, você tem que tirar aprendizado. Você tem que tirar aprendizado, você tem que aprender, né, as coisas. Então, essa Libertadores pra gente já tá batendo, né, na tecla aí já tem alguns anos, como eu cheguei no clube esse ano, mas eu também já me incluo também nesse pensamento aí de que a gente vamos dar algo a mais nesse próximo ano aí na Libertadores, porque é uma meta nossa também, é um pensamento nosso, então nós vamos fazer de tudo, né, o possível e o impossível para a gente poder dar o nosso melhor nessa Libertadores, né, que o Fluminense acha que está no caminho certo, está procurando melhorias na parte, né, infraestrutura do clube, né, acho que também na base dos jogadores, mantendo, né, se de repente tiver alguma outra contratação vai ser também para somar com o grupo. Então acho que o clube está no caminho certo de a gente poder entrar nessa Libertadores aí com algo a mais, porque eu acho que é o sonho não só da gente jogadores ali, mas da nação tricolor que está almejando esse clube aí. A gente vamos dar o nosso sangue. Porque o futebol tem muito isso, né? Bate na trave 4 vezes, tem uma hora que ela entra, né? É verdade, tem que ser, né? O futebol tem que ser a persistência. Para a desgraça do goleiro. O futebol tem que ser na persistência, né? Que você vai, só assim que a gente consegue algo. Então eu tenho certeza que essa Libertadores pra gente vai ser o divisor de águas pra gente. O tema Libertadores, agora com vocês. O Fluminense disputou contigo a Libertadores de 85, contigo a de 71. É importante da gente dizer, principalmente para essa galera mais jovem, que a Libertadores hoje, ela tem, eu acho que o quádruplo de importância que ela tinha na época de vocês. Ela se tornou uma verdadeira obsessão para o torcedor, né? Diferente do que acontecia no tempo de vocês, quando, queiram acreditar ou não, às vezes o campeonato estadual era mais importante do que o próprio brasileiro, né? Existem exemplos na história do Campeonato Brasileiro. 1979, o Corinthians, o São Paulo e o Santos preferiram continuar disputando o Campeonato Paulista do que disputar o Brasileiro. Os três não disputaram o Campeonato Brasileiro de 79 para poder ganhar o título paulista. 79, eu estou falando de um negócio que aconteceu há um pouco mais de 30 anos, né? Ou seja, isso é só para vocês terem uma noção, né? Não era mais ou menos assim. E talvez por isso que tanto o seu Fluminense de 70, que eu acompanhei muito, e o seu de 84, que eu também acompanhei, os dois tinham plenas condições de vencer a Libertadores. Mas
O que aconteceu exatamente? O que aconteceu é que ele não dava atenção nenhuma para a Taça Libertadores. Eu ganhei no Fluminense, eu ganhei no 67 no Palmeiras, um campeão brasileiro, aquela Taça Brasil, que é o campeão brasileiro. A Taça Brasil. Quando chegou no campeonato... Na Libertadores? Na Libertadores ninguém queria ir. Mesma coisa o Fluminense. Nós fomos campeão aqui no Fluminense em 70. Chegou na Libertadores, ia viajar, fazia tudo, inventava uma contusão para não ir. Entendeu? No Inter é a mesma coisa. O Campeonato Gaúcho era tudo para eles. Tudo. Chegava na Taça Libertadores, não dava atenção nenhuma. Estava nem aí para a Taça Libertadores. Eu acho que hoje mudou completamente. Né? Hoje é completamente diferente. Antigamente, se desse atenção ao time que eu joguei, tanto do Palmeiras, que era 67, tinha 14 jogadores de seleção brasileira. Era a segunda academia, né? Academia, era academia. Então, e a do Internacional, que nós ganhamos tudo no Brasil. Era um super time também. Super time. Se levasse a sério, eu tenho certeza que havia possibilidade de ganhar a Taça Libertadores. Do Willian, antes de você falar, lembrar também o seguinte, que a Libertadores dos anos 70 e até 80, e dos anos 60, principalmente, mas até os anos 80, ela era extremamente hostil aos clubes brasileiros, de tal forma que os clubes brasileiros não quiseram disputar a Libertadores em 69 e 70, preferiram abrir mão em função da violência dos argentinos e dos uruguaios, principalmente. Isso, de alguma forma, continua existindo, mas naquela época era pior, porque não havia televisão. Então ninguém assistia. Eu acredito que quando nós disputamos e fomos para a Libertadores, faltou planejamento, faltou uma preparação mais adequada para que a gente pudesse ter um outro suporte para tentar pelo menos passar a primeira fase, porque eram fases de grupo, como eram hoje, só que divididos por países. E no sorteio, de cada grupo e duas equipes de cada país, e nós no sorteio, dizer que fomos infelizes, não, mas caímos no grupo argentino. E, se não me falha a memória, dos jogos com os argentinos, 2 jogos foram apitados por juízes uruguaios. Então, e sem a mídia, principalmente fora de casa. Então não tinha como, eram verdadeiras batalhas campais naquele do campo que valia tudo. Nossa, aquele campo, você olhava, parecia uma boate, então valia tudo, mas faltou mesmo uma preparação psicológica maior, faltou um empenho maior, talvez por termos ganho um campeonato brasileiro e acharmos que também éramos os melhores do mundo e não éramos. Acho que faltou um pouquinho da velha humildade que você tem que pôr nos seus jogos. Faltou muito para que naquela época o Fluminense pudesse se manter numa Libertadores que era, não vou dizer que era mais difícil, mas que era dificilmente as equipes brasileiras ganharam. Era muito raro. Teve o Flamengo antes, que ganhou e foi campeão do mundo. Teve o Cruzeiro em 76. E depois o Grêmio em 83. Eram espaçados. Hoje não. Hoje as equipes brasileiras se preparam para isso. E efetivamente disputam o título. Isso. Houve até uma mudança de calendário. Quando eu sempre brinco que em 1900 e nada, o Campeonato Brasileiro era antes do estadual, para você ver a importância do estadual que tinha. Era uma rivalidade exacerbada. Os estaduais eram muito mais longos. Eram mais longos e se tinha mais tempo para se preparar e não se dava tanta importância. Hoje se joga mais competições e menos jogos, sabe? Então, por isso que hoje a preparação das equipes hoje é muito diferente. É um futebol, não vou dizer que seja levado mais a sério, mas é muito mais, talvez, profissional do que era naquela época. Em todos os sentidos. Gente, eu queria agradecer muito, de coração, a presença de vocês aqui. Né? Acho que vocês têm a consciência do que, inclusive vocês que já pararam de jogar há algum tempo, vocês têm a consciência do que vocês representam para os torcedores, né? Que vocês entraram definitivamente para a história do Fluminense em função desse teatro. Agradecer muito a presença de vocês aqui, achei muito legal, e parabenizar toda a torcida Fluminense pelo título conquistado, o Tetracampeonato Estadual. Para encerrar, eu quero só dizer um negócio. Eu, Roberto Assaf, peguem os jornais antigos, inclusive do JB, do tempo em que eu trabalhava lá, olha que faz tempo isso, hein? Que vocês vão ler que eu sempre defendi o fato de que os campeonatos de 67, 68, 69 e 70 eram efetivamente campeonatos nacionais. Eu sempre defendi essa tese. Que o Roberto Gomes Pedrosa, 67, 68, e a Taça de Prata, 69 e 70, eram efetivamente campeonatos nacionais, por uma razão muito simples. Não em todos eles, mas em praticamente todos eles,
os grandes times brasileiros estavam presentes. Então, eles são campeonatos nacionais. A CBF reconheceu esses títulos agora no final de 2010 e por isso que está se considerando o Fluminense tetra. Sobre a história da Taça Brasil, bom, essa já é uma outra história que vai ficar para uma outra ocasião. Mais uma vez agradecer a vocês, muito obrigado. Na semana que vem tem mais baú. Até lá.